Hoje nós vamos falar de algumas coisas que o nosso sonho é que no futuro muito próximo a gente esteja treinando aqui mais pessoas do que a gente tem nos cultos normais da semana, porque a ideia é que uma igreja não pode ser medida pelo número de pessoas que frequentam o domingo à noite. Ela tem que ser medida pelo número de pessoas que são treinadas durante a semana. Amém? Porque isso significa crescimento. Agora, só aquele volume de gente aqui no domingo é bom, é legal, é empolgante, mas a gente nem sabe quem são elas, a gente nem sabe se eles são crentes ou não, alguns deles. Então a gente precisa de treinar essas pessoas. E eu estou fazendo isso na visão, na expectativa de que você, quando estiver liderando a sua célula, também faça isso com o seu discípulo. Quando você for pastor, se for o caso, se você for chamado a aceitar o chamado e for exercer o ministério, você faça o mesmo com a igreja que Deus colocar em suas mãos. Muito bom. Eu ia falar essa semana sobre os vários tipos de pessoas que você aborda no evangelismo, mas eu resolvi que esse assunto eu vou postar no meu blog, ou vou mandar por e-mail para quem quiser, porque é um assunto que é só você ler, e aí você já entendeu, não precisa de ficar tocando nesse assunto. De repente, mais para frente, se a gente achar que convém, nós vamos fazer. Mas eu estou preocupado com um assunto que eu julgo muito importante para quem está sendo treinado, para quem está exercendo liderança, para quem está tendo compromisso, o exercício diário de pregar a palavra, ou de falar de Jesus, ou de explicar algumas coisas para as pessoas a respeito da Bíblia. Então eu quero começar uma série de estudos, que eu não sei quanto tempo vai durar, talvez umas 3 ou 4 sessões, algumas dessas coisas, mas eu quero falar sobre, para te ajudar a entender como interpretar as outras sombras que você vai descobrir, mistérios, porque é quase que impossível você estudar cada um dos tipos, símbolos, mistérios que existem na Bíblia. Se a gente começar, por exemplo, pelo Apocalipse, a gente vai passar o resto da vida só estudando os mistérios do Apocalipse, não é verdade? Então, só para você ter uma noção de como ler, como interpretar, como aplicar esses recursos que estão contidos na palavra de Deus. A Bíblia fala em Lucas capítulo 24, versículo 17, o seguinte. Desculpa, 24, 27. Está aí o texto na nossa folha, na bula papal. Está aí o nosso texto, mas eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta. Em Lucas 24, versículo 27, diz assim: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. É isso que está aí na sua folha? Você quer conversar com uma pessoa sobre Deus e tal, e de repente você vai escolher um livro para evangelizar essa pessoa. Normalmente, a maioria das pessoas começa com Mateus, ou com João, ou com Marcos, ou com Lucas, até Atos mais ou menos, mas é de Atos para cá. Por quê? Porque Jesus está nos evangelhos. Isso é o que todo mundo pensa. Mas Jesus, ele pode estar, por exemplo, no livro de Jonas. O que vocês acham? Ele pode estar no livro de Jonas? Ele pode estar, por exemplo, no livro de Jeremias, né? Ele pode estar em Gênesis. Ele pode estar, não pode? Exatamente. Quando ele fala, façamos o homem, né? Ele tá incluído ali no Elohim, que é uma palavra plural no hebraico, que aponta para o Pai, Filho e Espírito Santo. É uma alusão à presença da Trindade. Ele está ali. Ele está, por exemplo, naquele cordeiro que foi morto para cobrir o corpo de Adão, né? Quando ele pecou,
aquilo ali, aquele sacrifício ali apontava para Cristo. Então você vai encontrar Jesus na Bíblia toda. Toda vez que alguém sacrificava alguém, algum animal, aquilo ali apontava para Cristo. Então a Bíblia é cheia de mistérios, é cheia de símbolos, é cheia de tipos. E quando você vê esses tipos, às vezes, dependendo do contexto, eles não significam a mesma coisa. Às vezes você vê um símbolo que num contexto significa uma coisa e no outro significa outra, bem diferente. Então isso é interessante entender. E hoje nós vamos usar uma palavra muito conhecida na Bíblia, que tem várias abordagens diferentes, e todas elas são bíblicas, e todas elas são absolutamente corretas. Não são incoerências, pelo contrário, são faces de uma mesma verdade. E a gente vai conseguir entender isso. Então a Bíblia fala que em Lucas 24, versículo 27, quando Jesus estava indo de Jerusalém para Emaús, com aqueles discípulos que estavam decepcionados, frustrados com a morte de Jesus, estavam entristecidos, voltando para casa, sem saber o que fazer da vida. Então a Bíblia diz que Jesus começou um diálogo com eles. E eles então falaram: mas quem é você que não sabe de tudo que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? E aí Jesus falou assim: do que vocês estão falando exatamente? E aí a Bíblia fala que começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Você sabia que Jesus não tinha o Novo Testamento? Jesus não tinha o Novo Testamento. Na verdade, Jesus nem tinha a Bíblia. Ele não tinha a Bíblia. Então, como Jesus pregaria o Evangelho, sem a Bíblia? Como eu pregaria o Evangelho sem a Bíblia? Não tem gente que acha que para todo lugar que você vai, você tem que carregar a Bíblia? Porque senão você não está temendo a Deus, senão você não está com coragem de testemunhar de Jesus. A gente acha que prega o Evangelho só colocando a Bíblia debaixo do braço, e carregando ela por onde vai, ou dentro do carro, ou onde quer que seja. É bom você levar a Bíblia para você ler quando você tiver oportunidade e tal. Mas a Bíblia fala que Jesus pegou lá em Moisés. Moisés não é um livro da Bíblia. Moisés foi um homem, um profeta, um líder que escreveu pelo Espírito Santo de Gênesis até Deuteronômio. Então quando ele fala começando por Moisés, provavelmente ele fez várias citações do que se chama de Pentateuco, que é de Gênesis até Deuteronômio, que são os 5 livros principais, considerados os livros da lei, o Mitzvah, que são os mandamentos lá usados pelos judeus. Mas a Bíblia fala que não apenas o Pentateuco, mas ele foi por todos os profetas. E nos dias de Jesus, os profetas iam até Isaías, porque o resto ainda não estava bem definido. Então, quando um judeu pegava a Torá para ler, quando ele pegava o pergaminho da lei para ler, ele lia até Isaías. Ele não tinha de Isaías para frente, porque algumas desses escritos ainda não estavam reunidos e organizados como nós temos hoje. Então Jesus provavelmente começou em Gênesis e foi fazendo citações até chegar em Isaías. Ou então ele foi falando, saltando um e outro exemplo, e foi falando e mostrando uma relação estreitíssima entre Jesus, o que estava ali presente diante deles, e todo o contexto do Antigo Testamento, que os judeus conheciam, mas não compreendiam. Eles liam, mas não entendiam nada. Nada diferente de muitos crentes hoje. Quantos crentes hoje nem leem o Antigo Testamento porque não entendem nada? Isso aqui é muito difícil, vamos pular esse livro. Isso aqui é muito complicado, vamos pular esse livro. Você sabia que quando um judeu completava 12 anos, ele passava por um processo de emancipação, um primeiro processo de emancipação. Ele recebia o nome de Bar Mitzvah, que é filho do mandamento. E ali, depois disso, ele tinha que saber decor, o que eles chamavam de mandamento, que era uma porção bem grande do mandamento.
ele tinha que ser orientado a começar a trabalhar, a construir a sua casa, a plantar uma vinha, e entre 18 e 22 anos ele já tinha que se casar. Era essa a cultura judaica. Então, quando ele chegava na idade de 12 anos, ele já tinha lido o Antigo Testamento inúmeras vezes. Ele já tinha ido para a sinagoga inúmeras vezes para ouvir a palavra, para escutar, para ouvir os rabinos, para aprender com eles, para ficar discutindo. Quando eles sentavam para conversar, eles não ficavam assim, quem é aquela gatinha ali que está passando? Né? Eles não ficavam, você viu, cara, o jogo do Cruzeiro com o Atlético perdeu e tal, o Reinaldo ficou com vergonha, o Maurício saiu correndo. Eles não ficavam discutindo, embora não há nada de errado discutir isso, mas toda a oportunidade que eles tinham para se ajuntar, eles ficavam discutindo a lei, igual uma pessoa de hoje discute as regras do vestibular, as regras de certas matérias, se preparando para o vestibular, porque para eles o vestibular daquele tempo era o Bar Mitzvah. A ideia era essa, eles precisavam chegar naquela fase e passar daquela fase, porque senão era muito complicado para o pai, a vergonha que o pai sentia, a vergonha que ele sentia, vendo seus colegas sendo subindo de posto, enquanto eles ainda estariam ali se arrastando. Então, queridos, hoje nós não estamos mais naquele tempo, nós nem somos judeus de nascimento, talvez alguns aqui sejam judeus no sangue, sejam descendentes, mas entenda uma coisa, todos nós temos o compromisso de conhecer um pouquinho mais do Antigo Testamento, de entender onde está Jesus no Antigo Testamento, de ser capaz de olhar para algum texto bíblico e falar assim, olha, isso aqui aponta para Jesus. Por exemplo, você olha lá para Jonas, 3 dias no ventre do peixe, aí você fala, gente, o cara ficou 3 dias no ventre do peixe. Aí quando Jesus estava falando lá com aquele povo que queria um sinal, ele falou assim, olha, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim, da mesma maneira, ele apontou para ele falou que ele morreria, que ele ficaria na terra, mostrando que existe uma relação estreita entre o Antigo e o Novo. Nada do que se passou ali está isolado da verdade do Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento interpreta o Velho, e o Velho joga luz no Novo. Então, imagina que o Antigo Testamento seja a sombra de uma realidade futura. Então, vamos imaginar que o futuro está lá. E a luz, cadê a luz? E a luz está vindo aqui. Então, a luz está vindo. E ele então joga a luz. E lá na frente, quem está vindo de lá para cá vai ver a sombra. E ele fica tentando entender a sombra. Mas quando ele chega aqui e vê a verdade, aí toda aquela sombra faz sentido, não é verdade? Ah, então era isso que significava. Então, o Antigo Testamento é a sombra de uma realidade futura. E essa realidade se cumpriu em Cristo. Quando Jesus veio, tudo que está no Antigo Testamento passou a fazer sentido. Vocês estão compreendendo direitinho, queridos? Então agora nós estamos começando a dar para vocês um pouquinho de mingau. O leite está começando a engrossar. Jogamos uma maisena no leite, né? E estamos começando a mexer. Por quê? Porque líder precisa crescer no conhecimento de Deus e da palavra. Hoje eu fiz um investimento, comprei 8 livros de 500 e poucas páginas, 400 e poucas páginas, de estudo de livros específicos do Antigo e do Novo Testamento, para que vocês tenham bastante alimento sólido, para que vocês não sejam meninos, como a Bíblia fala, que precisam sempre de leite, né? Sempre de leite. Ninguém suporta uma pessoa que já cresceu e ainda quer mamar. Imagina que todos vocês cheguem aqui de mamadeira, né? E aí tem meia hora que o pastor está falando e todo mundo começa a abrir a bolsinha, tirar a mamadeirinha e, né? Ninguém suporta isso. E Deus também não. Deus fala assim, olha gente, eu quero que vocês tomem leite na época do leite, mas que vocês comecem agora a buscar um alimento mais sólido. Então hoje nós vamos falar de uma palavra. A palavra é carne. E a carne, todo mundo sabe um aspecto bíblico da carne, que é a carne é a nossa natureza caída.
É a nossa natureza pecaminosa. Mas a carne aponta para outras coisas, e nós vamos ver tudo que a carne aponta. Eu queria que você virasse a folha, porque hoje nós vamos começar de trás para frente, né? Tem dia que eu gosto de bagunçar minha ordem. Nós vamos começar de trás para frente. Vamos começar por aquilo que todos nós já conhecemos. A carne, na simbologia bíblica, aponta para a inclinação má, a tendência que há em nós para o pecado, não é isso? Então, quando eu falo a minha carne, ou a carne é fraca, coisas desse tipo, eu estou dizendo que eu não estou me referindo especificamente ao meu corpo físico, mas à minha natureza maligna, a minha natureza caída, a minha natureza corrompida, que está inclinada para fazer o mal. É só eu dar uma descuidadazinha, se existisse essa palavra seria melhor ainda, é só eu dar um pequeno descuido que eu já estou querendo me inclinar para o mal. Não é assim que funciona? Qualquer coisinha. Eu estava vindo ali hoje para o Tadel e eu pensei uma coisa. Eu acho engraçado porque nem tudo que a gente pensa é da nossa cabeça. Tem coisa que você pensa que é o diabo que pensa para você. E eu pensei uma coisa e eu fiquei com raiva. Eu fiquei muito nervoso. Aí eu cheguei, antes de cruzar a esquina ali, eu falei, gente, esse negócio deve ser um capeta, que eu estava vindo na alegria, doido. Passei o dia me preparando, além de outras coisas que eu fiz. Acordei 4 horas da manhã para orar por vocês, para orar pela igreja. 7 horas da manhã eu estava aqui orando, e eu chego aqui agora e fico com raiva. Que trem esquisito é esse, né? Pensei de uma possibilidade, fiquei com raiva. Então, uma raiva só interna, né? Aí eu amarrei a raiva, vim para cá e orei tranquilo e continuei feliz. Mas o que eu penso? O diabo, ele joga sementes na sua mente, sementes malignas, coisas que não fazem sentido, né? Coisas que não tem, às vezes, nada a ver, ou que talvez poderia ter a ver, mas de repente é só uma semente maligna para te desestruturar espiritualmente, para quando você começar a fazer algo para Deus, você já faça numa condição ruim, você já não esteja mais com aquela disposição de coração, com aquela alegria no coração. Então vamos entender um pouquinho do que é a carne. Olha só, nesse sentido, ela aparece mais de 70 vezes no Novo Testamento, como algo ruim, né, como algo pecaminoso. Jesus, no Getsêmani, recomendou aos discípulos que vigiassem enquanto ele orava. E o que eles fizeram? Dormiram. A razão foi explicada pelo próprio Jesus. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 14, versículo 38, a parte B. Jesus queria muito a presença dos discípulos, porque aquele era seguramente o pior momento da vida de Jesus na carne, talvez pior até mesmo do que a cruz, porque naquele momento ali, Jesus estava resolvido quanto a fazer a vontade de Deus, mas a carne dele estava do outro lado da corda, puxando e falando, não faz, não faz. E ele então teve que lidar com isso. Ele teve que lidar com isso, embora ele não fosse pecador. Mas se ele fosse escolher por ele mesmo, ele deixou bem claro que ele não morreria. Ele falou, Senhor, todavia não seja como eu quero. Então significava que ele queria não morrer. Não necessariamente morrer em si, porque para Deus não existe morte. Mas ele não queria ter que receber toda a ira de Deus contra o pecado da humanidade em seu corpo. Ele não queria ter que encarar Deus com o seu corpo cheio de pecados. Ele não queria ter que enfrentar a santidade de Deus e a justiça e a ira de Deus contra o pecado da humanidade toda e se achar numa condição de pecador, de corrupto, porque era isso que ele estava fazendo. Ele estava assumindo a culpa da humanidade. Então ele falou assim, olha, se for olhar a minha vontade, eu não quero, mas todavia não seja como tu quer, como eu quero, mas como tu queres. Então, nesse momento difícil de Jesus, ele chamou 3 amigos mais íntimos, os discípulos mais chegados dele, e disse assim, olha, fiquem aqui comigo enquanto eu vou orar. Jesus nem falou com eles, fiquem intercedendo por mim, orem, clame a Deus por mim. Ele só precisava de companhia. Ele precisava de olhar para alguém e falar assim, olha, eu não posso desistir, olha aí o Flávio, olha aí o Reinaldo, olha a Edna, olha aí todo mundo, eu não posso desistir. Ele tinha que olhar para alguém, talvez, e
e buscar um motivo mais forte para ele não ceder na carne. Você sabe que isso acontece com a gente às vezes, né? Às vezes você fala assim, eu vou chutar o pau da barraca. Aí você vai lá, um discípulo seu chega para você e conta um testemunho. Mas que bênção, Deus é maravilhoso e tal. Aí você tem que fingir que está feliz. Não, que bênção, glória a Deus, aleluia e tal. Por quê? Você queria desistir, mas Deus usou aquele discípulo. Quando você olhou para aquele discípulo, você falou, gente, eu não posso desistir. Se eu desistir, esse discípulo pode ficar abandonado, eu posso frustrar o plano de Deus na vida dessa pessoa e tal. Senhor, me ajuda a ficar de pé. Jesus passou por isso. E aí a Bíblia fala que os discípulos dele tiveram o sono mais pesado de todo o ministério de Jesus, justamente naquela noite. Jesus precisava de ajuda e ninguém podia ajudá-lo. Não é difícil isso? E Jesus falou por quê? Porque o Espírito está pronto. Se eu perguntar para vocês aqui, todo mundo ficaria a noite inteira comigo aqui orando, todo mundo pararia tudo para fazer, mas tem hora que não dá, porque você está cansado, você não está animado, você está cheio de motivos para parar, para desistir, e aí Jesus fala assim, olha, a carne é fraca. Então, como inclinação má, como tendência ao pecado, a carne é abordada desse jeito. Paulo, tratando da condição dos salvos, no capítulo 8 da Epístola de Romanos, ele explica com clareza a luta que há no nosso íntimo, porque aí não está íntimo, está último, e é no nosso íntimo. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, 6 e 7, a parte B. Ainda, ele diz, na minha carne não habita bem algum, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então você vai ver uma série de textos assim, que você pode até ler com calma, nessa folha que eu estou te dando. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, em mim não habita bem nenhum. Aí ele fala assim, em mim, isto é, na minha carne. Porque na verdade existe coisa boa em nós, mas não na carne. Na carne não existe nada bom não. Por incrível que pareça, não tem nada que presta na nossa carne. Nada. Se você der corda para a sua carne, ela acaba com o seu casamento, ela acaba com a sua vida financeira, ela acaba com a sua emoção, ela te arrebenta, ela te acaba completamente. Eu já vi muitos crentes que chegam para mim e falam assim, olha, pastor, eu estou meio desanimado, eu vou dar uma parada, vou dar um tempo, eu vou ficar só na minha, eu vou ficar só sentadinho no meu cantinho. Ele está ouvindo a carne dele. Dura poucos meses isso, ou poucas semanas, daí a pouco está frio, está desanimado, às vezes está até desviado. Eu conheço gente aqui que hoje está no espiritismo, que hoje está desviadaço, completamente longe de Cristo, e nem percebe que, às vezes ele está culpando a igreja, está culpando o pastor, está culpando quem quer que seja, mas ele não percebe que isso aconteceu porque ele cedeu à carne. E a Bíblia fala que aqui não existe bem nenhum na carne. A carne é inimiga de Deus, a inclinação da carne é inimiga de Deus, e é por isso que tudo dá errado. E aí, um crente, nós vamos pular essa parte aqui do crente. Eu quero falar disso aqui, de Paulo, lá na frente. Mesmo, o próprio Paulo expõe o assunto da seguinte maneira. Ele ensina de onde vem a vitória. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Há outras passagens que falam também da nossa vitória. João diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Apocalipse 12, versículo 10, a palavra diz assim, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante de nosso Deus, os acusava de dia e de noite, e eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Pela fé, no poder de Deus, estando unidos a Jesus Cristo, cultivando a palavra de Deus e vivendo a vida de testemunho, o crente será vitorioso sobre Satanás, o mundo e a carne. Então, na verdade, existe uma ação do Espírito para bombardear a carne para que você fique bem. Eu já percebi que tem muitos dias que eu estou orando, buscando a Deus e adorando, exaltando o Senhor, glorificando, e está tudo bem. Aí de repente eu começo a perceber uma tristeza no meu coração. Mesmo orando, a tristeza continua. Aí nesses dias,
quando eu estou sentindo isso, eu entendo que não é hora mais de adorar, não é hora mais de pedir, é hora de entrar em guerra espiritual. Aí eu já começo, em nome de Jesus, toda a fortaleza do inferno, toda a opressão, todo espírito de tristeza, todo o mal que cerca esse lugar, vai caindo por terra. Então, quando eu vou fazendo isso, aí eu já vou sentindo paz, e aí eu começo a adorar, e a presença de Deus vem novamente. Então o texto fala o seguinte, olha, você venceu por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, e a vitória que vence o mundo é a sua fé. Se você crê que Jesus venceu por você, você vai resistir à sua carne, vai lutar contra a sua carne, vai sujeitá-la, e aí você vai se fortalecer espiritualmente. Mas por si só, a carne é má. A carne trabalha contra você. Você está trabalhando para a célula crescer, e a sua carne está trabalhando para a sua célula diminuir. Você quer ser mais crente, e a sua carne quer ser menos crente. É desse jeito. Você quer conhecer mais de Deus, e a sua carne não está nem aí para Deus. Ela nem gostaria que você conhecesse Deus. Ela queria só a terra e o mundo, e tudo que faz mal. Então, queridos, precisamos atentar para isso. Amém? Mas a Bíblia não diz apenas que a carne é má. Por exemplo, num outro aspecto, num outro contexto muito próximo a esse que eu estou dizendo, a carne pode representar uma outra coisa. Quer ver? Volta lá no quarto ponto, que para nós aqui é o segundo. Eu estou invertendo, né? Depois eu vou virar a folha. Olha só, nesse quarto ponto, que nessa ordem vai ser o último que eu vou falar, a carne é uma natureza branda e obediente a Deus. Quando isso pode acontecer? Se uma coisa tão má, maligna, tão corrupta, inclinada ao mal, pode ser branda. Vamos ver, olha só. O salmista, expressando o desejo de se aproximar de Deus, o anelo de sua alma pela presença do Senhor, fala deste modo: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Referindo-se ao futuro glorioso dos filhos de Israel, Deus prometeu fazer com que eles se convertam e se voltem ao seu Senhor. A predição é: tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O coração de pedra é a incredulidade, a rebeldia contra Deus. O coração de carne é a submissão e a conversão. Veja bem, quando o salmista Davi está dizendo: o meu coração e a minha carne anelam por ti, clamam pelo Deus vivo, na verdade, a imagem que se tem é o seguinte: quando você olha uma terra seca, desértica, uma terra árida, toda rachada, sem água, você fala assim: olha, esse é o estado dessa terra, é assim que essa terra é assim que ela gosta de ser, mas na verdade ela está assim por falta de água, não é verdade? Você olha para a terra seca e rachada, e se você tiver uma sensibilidade de poeta, você vai perceber que aquela terra está clamando por água. Ela está desejando ser irrigada por água. Ela só está rachada daquele jeito porque não há água nenhuma. Então, quando você vê uma pessoa muito mal, muito mergulhada no pecado, muito corrompida, na verdade essa pessoa está gritando e pedindo: me ajude a tomar água, a encontrar a água viva, me ajude a mudar de condição. Quanto mais eu quero acertar, mais eu erro. O cara, por exemplo, quer amar, por exemplo, aí ele troca de mulher uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque ele não encontrou o amor da vida dele. Às vezes ele quer, por exemplo, ganhar dinheiro, ele quer prosperar financeiramente, aí ele fica avarento, ele fica viciado em jogos de azar, não sei o quê. Então, ele quer ter paz, quer ter prazer, aí ele vai para o boteco, liga uma música lá bem aquelas músicas de quem está infeliz, revoltado, traído, liga bem altona a música e fica lá tomando todas e lá e tal, buscando se satisfazer e preencher essa necessidade de prazer e de paz. Essa pessoa, na verdade, ela só não sabe onde encontrar água. Aí ela está buscando, só que a Bíblia mostra que ela está buscando água em cisternas rotas, cisternas que não retêm água, que não conseguem produzir água. Então é por isso que elas estão feias, acabadas, rachadas, destruídas, infelizes,
né? Ou arrogantes, soberbas, materialistas, seja tanto para baixo quanto para cima, todas estão na mesma condição. Por isso, queridos, o que brota nessas vidas, se brota alguma coisa, são espinhos, são ervas daninhas, são coisas que não servem para o alimento, para o sustento dessas pessoas. Por isso, Deus quer que o seu coração se volte para Ele. Nesse texto ele fala: a minha alma clama pelo Deus vivo. Nesse contexto, carne aqui não é mais só visto no aspecto negativo, né? É uma carne corrupta, má, que está clamando para ser ajustada por Deus, para ser trabalhada por Deus. Agora olha uma outra coisa. O texto fala assim: tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quando a Bíblia fala desse coração de pedra, ela está falando do seu coração de carne. Mas um coração que, embora seja de carne na prática, ele é tão duro quanto uma pedra. E você vai ver, no outro dia, quando a gente estiver falando de pedra, que pedra na Bíblia pode ser uma coisa muito boa, pode representar até Cristo, né? Pode representar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo pode representar a dureza de um coração, pode representar a rebelião de uma pessoa, pode representar a incredulidade de alguém que não consegue se render ao Deus vivo, ao Deus que fala. É por isso que a Bíblia fala que a palavra também é o martelo que esmiuça a pedra. Então é muito interessante como existe uma relação estreita entre esses símbolos. Uma hora a pedra é a palavra, outra hora o coração é duro como a pedra. No aspecto de dureza, o coração aponta para uma rebelião, para um coração rebelde. Mas quando a Bíblia fala da palavra como pedra, está falando de algo sólido, sobre o qual você deve se firmar, onde você deve lançar seus alicerces. Aí já é uma coisa positiva. Mas quando ela fala do coração duro, ela já está falando de um coração rebelde, incrédulo, que não se submete a Deus. Então é por isso que Deus fala assim: eu vou tirar esse coração de pedra e vou dar um coração de carne. Nesse aspecto, a carne é uma coisa boa, ou seja, é algo mole, sensível à palavra de Deus, tratável, obediente, submisso, convertido. Vocês estão entendendo como é que nesse caso carne não é algo negativo? Porque aí já não está apontando a natureza caída, mas a disposição de se converter, de se submeter, de obedecer. Está dando para ficar claro? Amém. Porque às vezes você lê um texto assim e fala: gente, mas carne não é uma coisa ruim, Deus não está falando que a amizade do mundo é inimiga de Deus, que tudo que está na carne é inimizade contra Deus. Aí de repente Deus fala: eu vou te dar um coração de carne. Quer dizer, por que ele não dá um coração de espírito, né? Seria melhor, não é verdade? Mas o contexto é esse: ele vai te dar um coração de carne, no sentido de te dar um coração maleável, tratável, sensível à sua palavra. Agora vire a sua folha para o início dela e vamos começar no número 1. Olha só, quando a Bíblia fala de carne, um dos significados, um dos sentidos que ela quer que a gente entenda é que a carne é algo literal, carne como carne mesmo, como algo literal. Numa das murmurações, os israelitas, né, porque o povo de Israel sempre murmurou bastante, né, qualquer coisinha era motivo de murmurar. E há muitos crentes que dizem: gente, mas esse povo reclama demais. É só você ler a história da caminhada de Israel do Egito até Canaã, e você vai ver quantas vezes esse povo murmurou. E a Bíblia fala quantas vezes esse povo tentou a Deus, porque não tem nada que tenta mais a Deus do que a murmuração. E murmuração é você ficar repetindo a mesma coisa, o mesmo lamento, é ficar prestando atenção só nos problemas, só nos defeitos, não encontrando em Deus nenhuma solução, não crendo em Deus para nenhuma solução, não esperando de Deus nenhuma solução. Então isso é murmuração. E a Bíblia diz que esse povo murmurou algumas vezes, muitas vezes. E uma delas foi quando o povo olhou para tudo que eles estavam vivendo,
A Bíblia diz que eles se lembraram da cebola do Egito, se lembraram do alho do Egito, se lembraram da comida do Egito, ou melhor, eles se lembraram da culinária do Egito, e falaram: gente, Deus nos tirou do Egito para nos dar esse maná. E eles falaram uma expressão que chateou Deus, né? Que eles disseram que o maná era algo mau, que eles não gostavam do maná, que era a provisão de Deus, que era um suplemento alimentar que supria todas as carências, né, químicas do organismo. Então Deus ficou assim, meio baqueado. E teve um momento que a Bíblia fala que esse povo falou assim: quem nos dará a comer? Preste atenção, se Deus estava dando esse povo de comer desde que ele saiu do Egito, por que o povo falou: Senhor, eu creio que o Senhor vai continuar nos sustentando? Ele falou: quem vai nos dar a comer alguma coisa? Né? Quem vai nos sustentar? Nós vamos morrer nesse lugar. Deus nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui. Se eu sei que Deus pode me abençoar, que Deus pode me sustentar, por que às vezes eu falo assim: ah não, está difícil demais, Senhor, assim eu não vou aguentar não? Por que a pessoa não fala assim: Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar a minha história, o Senhor já fez milagres o bastante no passado na minha vida, ou na vida do povo de Israel, para eu crer que o Senhor que agiu lá vai agir aqui, o Senhor que fez lá vai fazer aqui, eu não abro mão da minha vitória. Isso é uma postura diferente, concorda? Agora, uma pessoa que chega e fala assim: quem nos dará pão a comer? Quem nos dará a comer? Essa pessoa, né, está com problema, não está não? E aí surgem ideias e opiniões contrárias ao uso da carne como alimento, dizendo que Deus condenou a Adão a comer os vegetais. Quando ele fala assim: toda erva, toda árvore, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29. É interessante que lá em Gênesis capítulo 9, 33 e 4, eu até falei disso na última aula que nós tivemos. Por um tempo a carne não estava liberada, mas depois do dilúvio, Deus liberou para que o homem pudesse comer carne. Então, carne como carne, você vai ver na Bíblia algumas vezes. E nessa hora aqui, quando Deus fala para comer a carne, para comer os animais, para dominar sobre eles, já não é mais a carne corrupta, pecaminosa, já não é mais nada disso. Ele está apontando agora para a carne que você compra no açougue e come, ou a galinha que você cria no quintal e mata e come, né? Ele está apontando para isso. Em Levítico 11, Deus deu uma lista de animais chamados limpos, cuja carne podia se comer. Na Páscoa comiam um cordeiro assado. Jesus comeu cordeiro pascal quando estava aqui no mundo, Mateus 14, 12. Então você vai ver vários exemplos assim de carne como carne. E na história de Elias, certa vez, Deus providenciou o sustento dele, mandando-lhe pão e carne. Então você vai ver a carne como carne, apenas como alimento, né? Esse é o sentido literal da palavra carne, que não aponta para a natureza corrompida do homem. Agora vamos estudar a carne do ponto de vista da natureza de Cristo. Algumas vezes você vai ver a Bíblia falando de carne, e nesse caso ela está apontando para Cristo, para a natureza humana dele. Vamos ver alguns exemplos. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A primeira pergunta que se faz é o seguinte: como se a carne é algo corrupto, inclinado para o mal, completamente maligna, como o próprio Deus se fez carne? Você sabe que existiram inúmeros estudiosos, teólogos, pensadores do passado que questionaram muito isso e que chegaram a dizer que se realmente Deus tornou-se homem, então quando ele se tornou homem, ele corrompeu a divindade. Ele deixou de ser Deus e passou a ser só homem. Se Deus se tornou homem e continuou sendo Deus, ele santificou a carne. E a carne, então, ele não era um homem comum, um homem normal. São questionamentos que os pensadores do passado tiveram, e daí surgiram várias linhas teológicas. Os ebionitas, os docetas e tantos outros aí que eu não vou me lembrar agora, que está numa apostila que eu escrevi há um tempo atrás sobre cristologia, que depois, quem quiser, eu posso mandar pelo e-mail para você.
Tem até algumas coisas lá no meu site. Então, veja bem, mas na verdade, existe uma ideia a respeito da carne de Jesus que não tem a ver com a nossa. Primeiro que Jesus não é fruto da relação sexual entre José e Maria. Ele é fruto de uma gestação que foi direcionada, que foi dirigida pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo incubou Maria, né? O Espírito Santo pairou sobre Maria e ela deu à luz a um filho sem que ela tivesse contato com José. E de acordo com a teoria, a transmissão do pecado acontece no ato sexual. Quando a mulher fecunda o óvulo, aí a criança recebe a comunicação das duas naturezas e nasce pecadora. Essa é a ideia mais aceita pelo que a Bíblia mostra. Quando Davi fala assim: em pecado eu fui gerado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Então, a geração de uma pessoa, por mais que seja algo espiritual e abençoado por Deus, o pecado brota exatamente, é transmitido exatamente quando o óvulo é fecundado e aquela criança é gerada. No caso de Jesus, a fecundação aconteceu por obra do Espírito Santo. Então não teve como o pecado ser transmitido para ele. Maria foi apenas o que a gente chamaria hoje de uma barriga de aluguel, né? Quem falou barriga de aluguel? Você. Uma barriga de aluguel, porque o Espírito Santo fez todo o trabalho e ela então veio à luz. Jesus veio à luz. Então, queridos, mas por que Jesus se fez homem? Por que ele teve que se fazer homem? O exemplo é simples. Existia em Israel, quando Israel possuiu a terra prometida, existiam as cidades refúgios. As cidades refúgio. E nessas cidades, elas estavam preparadas para receber todo criminoso que por acidente matasse alguma pessoa. Imagina que uma pessoa está trabalhando, cortando madeira, aí o machado solta do cabo, bate na cabeça do companheiro e mata. A Bíblia prevê isso. E aí, se acontecesse isso, essa pessoa não matou com intenção de matar, não é verdade? É um crime culposo, sem intenção de matar. Por isso, essa pessoa tinha que correr. Ela tinha que correr para a cidade de refúgio. Por que ela tinha que correr? Porque enquanto ela estava correndo, enquanto ela estava indo para a cidade de refúgio, qualquer pessoa que fosse parente próximo desse que morreu, tinha autorização para matá-lo. Mas se ele entrasse na cidade de refúgio, ele estava protegido até que o sacerdote julgasse a situação e definisse se ele era culpado ou não. Entendeu? E aí, decidia se ele ia morrer ou não. Por que eu estou falando isso? Porque aquele parente próximo da vítima, que tinha direito de matar o culpado, no hebraico se chamava Goel. Diga comigo, diga Goel. Está meio fraco. Goel. Isso mesmo. É assim. O Goel significa parente divino. Ou seja, existe uma proximidade tão grande entre o que morreu e aquele parente, que ele tem, por causa do sangue, direito de vingar a morte do seu semelhante. Então o que Jesus fez? Jesus assumiu a natureza humana para ele ser o nosso parente divino, para que Deus pudesse, em vez dele vingar o pecado de Adão em Satanás, ou no próprio homem, para que Deus pudesse vingar o pecado do homem em Jesus. Vocês estão entendendo? Então ele assumiu uma condição humana para ele ser qualificado para receber toda a culpa da humanidade, para Deus poder então espiar a humanidade da culpa dela. E aí, diante disso, não sei se eu estou confundindo sua cabeça, está dando para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Então olha só, a Bíblia fala que agora nos reconciliou no seu corpo da sua carne pela morte. Colossenses 1, 21 e 22, a parte A. Cristo padeceu por nós na carne, 1 Pedro 4, versículo 1, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Você percebe que tudo que Cristo fez por nós foi aonde? Foi na carne, não foi? A natureza nossa não é pecaminosa, a nossa carne não é má. Curiosamente, na própria carne,
Jesus resolveu o problema da nossa carne má. Então, o que eu posso usar para ilustrar isso melhor? A ideia é o seguinte: Cristo assumiu a nossa condição pecaminosa, a nossa condição humana, para que na sua carne, na própria carne do seu corpo, ele pudesse receber todos os nossos pecados e na sua carne nós pudéssemos ser livres. Agora você percebe que o texto fala aqui que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Você viu que a Bíblia chama a carne dele de véu? Repararam isso? Sim ou não? Vocês estão acordados? Alô? Então, ele chama a carne de Jesus de véu. E por que ele chama de véu? Porque no templo de Israel existia o átrio e existia o lugar santo e o santo dos santos. Então, daqui para lá, só o sacerdote podia entrar. Tinha um véu espesso, um véu muito largo, alto, que, de acordo com a tradição, se duas juntas de boi, de um lado e de outro, pudesse rasgá-lo de baixo para cima, só Deus podia rasgá-lo de cima para baixo. Ou seja, ele era tão grosso que não dava para ser rasgado. E a Bíblia fala que quando Jesus bradou, está consumado, a terra tremeu, o céu escureceu e o véu rasgou-se de alto a baixo, quebrando a parede que separava o homem de Deus. E a Bíblia fala que aquele véu representava a sua carne. Você entende? Então, na verdade, a carne de Cristo foi rasgada, à semelhança do véu, para que você tivesse acesso a Deus, para que não houvesse separação no seu relacionamento com Deus. Você tem acesso a Deus por causa disso. Então, se você está entendendo tudo que eu estou dizendo, amém. Se não está entendendo, leve o CD da mensagem para você ficar ouvindo até entender. Porque esse é o cerne do Evangelho. Isso é a razão de ser da nossa existência como igreja. É interessante que o tabernáculo, agora eu vou ler para você entender, no tabernáculo e no templo havia um véu, uma cortina bem volumosa, impedindo a entrada do povo do Santo dos Santos, como eu já disse. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, Mateus 27, 51, significando que desaparecia a separação, o impedimento no acesso a Deus. O véu era o tipo da carne ou da humanidade de Cristo Jesus. Hebreus 10, 20 aponta para isso. Agora, por ele, nós chegamos a Deus. Por isso, Jesus é o único meio de salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. E só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Sempre a humanidade, sempre a sua humanidade. Se ele não fosse Deus e homem, não poderia salvar os outros. Então veja bem, eu termino esse ponto a respeito da carne de Cristo mostrando o seguinte: existe uma relação muito estreita entre a carne de Jesus e o véu, entre a carne de Jesus e a sua salvação. Embora a sua carne seja aquilo que te leva para o pecado, a carne de Jesus foi aquilo que te levou para Deus. Por quê? Porque ele, embora fosse tentado em todas as coisas, ele não tinha pecado na sua carne. A Bíblia diz que o diabo não conseguiu convencê-lo de pecar. A Bíblia diz que ele foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas, mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Então, a Bíblia fala que não se achou nele dolo algum, não se achou nele culpa nenhuma. Embora ele tenha assumido a culpa da humanidade, ele não tinha dolo. Quer dizer, ele assumiu a culpa da humanidade pecadora porque ele quis, mas ele não era o responsável pelo pecado. O pecado era do homem, mas ele falou: eu quero ser o culpado. Você entendeu? Eu quero ser o culpado. A intenção foi do homem, mas eu assumo a culpa. Vocês conseguem entender isso? Amém.
É como se uma pessoa aqui matasse alguém, por querer matar. Aí a polícia chega e fala, quem matou? Fala, fui eu. Aí pronto, eu já declarei que fui eu, o outro some, e aí eu levo toda a culpa. Eu pago pelo preço, mas eu não matei ninguém, e eu nem tinha intenção de matar ninguém. Jesus fez isso por nós. Ele entrou na frente para receber a culpa na sua carne. É por isso que a carne dele foi ferida, porque Deus jamais poderia ser ferido pelo homem. Deus jamais poderia ser julgado pelo homem. Deus jamais poderia ser pregado numa cruz pelo homem. Por isso que ele assumiu o corpo humano, para que o corpo dele pudesse ser rasgado lá na cruz por nós. Agora, é interessante que a carne também, nessa simbologia toda que nós estamos mostrando aí, revela o poder do homem ou o valor da humanidade. E aí a gente termina com isso aí. Teve um rei na Bíblia chamado Senaqueribe, e quando esse rei, ele era o rei da Síria, preparou uma guerra contra Ezequias, rei de Judá. Este, sendo crente, fiel, confiou na proteção de Deus e animou o seu povo com essas palavras. Ele disse assim: Senaqueribe, ou com ele, está o braço de carne, mas com o Senhor nosso Deus, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. 2 Crônicas 32, versículo 8. O resultado foi que Deus mesmo destruiu o poder do rei da Síria. Ezequias não matou ninguém. O anjo do Senhor destruiu os soldados de Senaqueribe, que voltou envergonhado para a sua terra, e lá os seus próprios filhos o mataram. Nesse texto a gente vai aprender o seguinte, que Senaqueribe tinha Ezequias tinha todas as razões para crer que aquele era o fim do seu reinado, né? Porque Senaqueribe mandou um mensageiro, um emissário seu, que falou em hebraico, em aramaico para o povo de Israel, e humilhando a nação, zombando de Deus, falando que não havia Deus em Israel, que o rei dele, que era o Senaqueribe, ele tinha devastado as nações por onde ele passou, e ele faria a mesma coisa com Israel, que não havia Deus em Israel, que o rei estava enganando aquele povo, que eles não iam conseguir nada daquilo que o rei estava dizendo, e tal. E a Bíblia fala que ele falava isso nos muros de Jerusalém, e a nação temia, a nação tinha medo. O rei pegou essa notícia e foi para a casa do Senhor e orou. Enquanto ele estava lá orando, clamando, ele falando: olha, Senhor, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Enquanto ele estava clamando a Deus, Deus mandou um profeta, e o profeta disse para ele: olha, fica tranquilo, porque eu vou enfiar um anzol no nariz dele. A Bíblia fala isso. Eu vou enfiar um anzol no nariz dele e vou fazer ele voltar pelo caminho por onde ele veio. E ele saberá que eu sou Deus, que há Deus em Israel. E a Bíblia foi mostrando. A Bíblia falou o seguinte: olha, despreza e zomba do inimigo enquanto ele corre. Deus falou isso. Deus pode desprezar o inimigo. E aí, quando Ezequias ouviu essa palavra, ele reuniu o povo e falou assim: olha, fiquem tranquilos, porque Deus já nos deu a vitória, porque com ele está o braço de carne, musculoso, forte, experiente na guerra, mas conosco está o braço do Senhor nosso Deus, está o Senhor nosso Deus. Então há uma diferença muito grande. Existem pessoas fortes, poderosas, mas o que adianta se elas estão sem Deus? Se eu estou com Deus, eu posso ser raquítico, franzino, posso estar deitado numa cama, doente, que eu doente numa cama. Com Deus sou mais forte do que o homem mais forte do mundo sem Deus. Vocês entendem isso? Agora, quando a Bíblia fala de carne, apontando para esse aspecto de poder do homem, ou valor da humanidade, o profeta Jeremias, ele faz uma afirmação no capítulo 17, versículo 5, a parte B, assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É interessante que, mais uma vez aqui, ele contrasta esse poder do homem com o poder de Deus. Geralmente,
Os homens aplicam essa frase aos outros como se dissessem: eu não devo confiar nos outros. Você já viu muitas pessoas falando assim: ó, maldito é o homem que confia no homem. Não é isso? Mas na verdade esse texto não está falando isso. Esse texto está falando assim: maldito é o homem que confia nele mesmo e faz do seu braço mortal a sua força. Entendeu? A Bíblia não fala que eu sou maldito se eu confiar no Flávio. Eu posso confiar em outras pessoas. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar na minha força, na minha inteligência. Embora a gente saiba que a gente tem que ter convicção, a gente tem que ter uma autoestima bem elevada, a gente tem que estar confiante que a gente vai vencer, que os sonhos de Deus vão se cumprir na nossa vida, mas a gente tem que colocar toda essa confiança naquilo que Deus é para nós. Aí eu sou alguma coisa, mas sem essa base de Deus, sem a certeza de que Deus é comigo, até uma pulga me põe para correr. A Bíblia fala que o ímpio foge sem que ninguém o persiga. É por isso que muita gente tenta se animar em si mesma e ela não consegue. Ela fala: não, mas eu estou tentando ficar animado, eu estou tentando ficar animado, eu estou tentando ficar alegre, mas não tem jeito. Porque você não pode confiar na sua força, você tem que confiar no seu Deus. E aí você vai ter ânimo. É como uma vez eu experimentei, há muito tempo atrás, né, quando eu era criança pequena lá em Vitória, eu não nego que eu gostava de brigar na escola depois da aula, não na hora da aula. Eu não nego isso. E não que eu fosse uma pessoa muito brigona, eu não aguentava injustiça. Eu não aguentava ver alguém batendo no mais fraco, eu não aguentava alguém implicando com a menina, eu não aguentava alguma coisa assim, nem ver alguém apanhando. Se estivesse apanhando, aí eu entrava na briga. E aí, mas teve uma vez que a gente foi brigar com uma pessoa lá e essa pessoa me bateu. E aí não deu não, eu apanhei, né? E aí eu fiquei meio envergonhado. E eu saí mais que depressa de lá. Mas eu tinha meus amigos, todos da igreja inclusive. Filho de líder da igreja, né? E tinha um que não era crente, mas também era muito amigo. Então nós juntamos, todo mundo, e aí fizemos aquela rodinha e chamamos o menino. Falei: agora vem. E aí eles não precisaram fazer nada, só deles estarem ali, eu já tive coragem, força e convicção para entrar na briga e resolver o problema. Mas o que acontece? Com Deus é mais ou menos a mesma coisa, né? Embora não haja nada de injustiça na luta que você trava com Deus. Quando você tem certeza que Deus é com você, você não tem medo do diabo, você não tem medo da depressão, você não tem medo da morte, você não tem medo de nada, você não tem medo de nada. Eu não tenho medo de nada, eu não durmo com medo de nada, nem de morrer, nem de ficar rico, nem de ficar pobre, nem de perder o ministério, nem tem pastor que tem medo de alguém tomar o ministério dele. Eu acho que faria um favor para mim se alguém fizesse isso, porque aliviaria bastante a minha carga. Eu não tenho essa neurose, não mesmo, não tenho neurose, não mesmo. Agora, por que eu não tenho? Porque eu sou melhor que todo mundo? Não, porque eu confio em Deus, só por isso. Eu sei que se eu perder aqui, Deus me dá lá, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar de qualquer jeito. Eu tenho convicção nisso. Entendeu? E por causa disso, eu não tenho nada que me abala. Eu sei que eu passo lutas, eu passo dificuldades. Tem dia que eu tenho que ficar na presença de Deus orando lá, clamando por Ele, para renovar a minha confiança nele, mas nunca para dizer: Deus, eu estou apavorado, eu não sei o que fazer, ai meu Deus, agora acabou tudo. Nunca falei isso com Ele, porque eu tenho certeza, queridos, que Deus é o mesmo que foi para Ezequias aqui. A Bíblia fala que Deus mandou o anjo dele antes que Ezequias chegasse com o seu exército, e quando chegou lá, não tinha mais nada, só tinha soldado morto. E o próprio Senaqueribe fugiu, e quando chegou lá, os filhos dele o mataram. Tem uma tradição da Síria, que eles escreveram, relataram o que aconteceu nessa noite. O que os soldados enxergaram foi o seguinte: durante a noite estavam todos os soldados dormindo. Isso é uma coisa que não está na Bíblia, é uma tradição histórica que é paralelo, que pode ser verdade ou não ser verdade, mas é o que os sírios escreveram quando eles chegaram lá, os que escaparam. Eles estavam dormindo à noite
e eles começaram a ver ratos gigantes, que começaram a invadir o arraial, e eles não sabiam e começavam a enfiar a espada nos ratos e tal, e lutar contra os ratos, só que na verdade eles estavam lutando contra eles mesmos. E aí quando chegou no dia seguinte, não tinha um soldado vivo. Eles pensaram que estavam matando rato, mas eles estavam se matando. Entendeu? Eu não sei se foi Deus que falou assim, eu vou liberar uma confusão na cabeça desse povo, eles vão enxergar rato e vão começar a lutar contra si, ou se Deus falou, pode ir lá, diabo, pode ir lá e criar uma estratégia para acabar com eles. Né? Eu não sei o que Deus fez, mas o fato é que Deus fez isso. E aí, no final das contas, foi exatamente o que aconteceu. Senaqueribe, que chegou cheio de soldados para tomar conta daquela nação, de repente ficou sem soldado nenhum e voltou correndo para casa, do jeito que Deus falou que seria, né, com anzol no nariz. Já imaginou um anzol no nariz? Não tem nada mais difícil do que isso. E aí, né? É igual traíra, né? E aí, chegando em casa, escondeu, se eu não me engano, no templo dele. E aí, os filhos foram lá e o mataram. Já imaginou o filho matar o pai? Tem coisa pior do que isso também? Mas entenda uma coisa: quando uma pessoa está debaixo da ira de Deus, não tem... alguma coisa vai acontecer, qualquer coisa vai acontecer. E foi o que aconteceu com ele. Mas aqui o que nós precisamos estabelecer? O que é braço de carne e o que é a presença de Deus, né? Então, eu nunca posso confiar em mim. Eu já atendi pessoas aqui que falavam assim, olha pastor, agora eu já saí das drogas, agora nunca mais eu quero ver isso, agora, aí eu falo assim, ó, toma cuidado, procura não ficar perto desses amigos por enquanto, não, eu vou lá agora evangelizar eles, porque agora eu já entendi tudo, o cara virou até pastor, né? Já entendi tudo, agora eu vou lá ganhar todo mundo. Ó, não vai, você não está preparado, você devia nem ter saído do centro de recuperação ainda e tal. Não dura, sei lá, 1 hora, 2 horas, eu fico sabendo, ó, já está cheirando de novo, já está doidão de novo, né? A gente já viveu várias experiências assim, exatamente porque a pessoa está confiando na carne dela. Quando eu chego e converso com alguém que fala assim, ó pastor, me ajuda em oração, porque eu estou bem, mas eu sei que a carne é fraca, eu posso cair a qualquer momento, o diabo tem se levantado contra mim e tal, mas eu sei que Deus vai me ajudar e tal, me ajuda aí, se eu precisar eu vou te ligar. Aí eu falo, não, isso aí tem futuro, porque ele não está descuidado, ele não está confiando em si mesmo, ele está confiando no Senhor, e ele está consciente a respeito de quem ele é. E aí, por último, olha só, na primeira epístola de Pedro, lemos, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. 1 Pedro 1,24. Este pensamento foi transcrito do profeta Isaías, significando a brevidade da vida nesse mundo. O homem parece ter tanto poder na terra. De repente, fica velho ou morre e passa tudo. A carne, o valor humano, é tão fraca como a flor do campo. Então, não confie na carne. Ensine os seus discípulos a não confiarem na carne. Como líder, não confie na carne. Lembre-se disso. Não confie na carne. A única carne que você pode confiar é a de Jesus, onde você recebeu redenção, ou numa picanhazinha bem assadinha, você pode confiar nela também. Se for de boa procedência, se tiver os selos de garantia lá dos órgãos reguladores. Então, gente, não confie na carne. Amém?